você acha que as mulheres são oprimidas? A gente é oprimida desde o dia que a gente nasce. Quando nos impõe que a gente tem que brincar de boneca. É relativo, né? Porque agora que a gente tem os nossos direitos, então, veja, as mulheres têm um direito de expressão, né? Então, as mulheres são oprimidas se elas querem. Fala galera, você está assistindo ao canal Submundo Intelectual, o canal mais inteligente do Brasil. E aqui quem fala é o Junior Masters. No vídeo de hoje, nós temos aí, estamos na Paulista, né? Avenida Paulista, coração de São Paulo, para conversar com as pessoas. Falar sobre a questão da opressão às mulheres. De que ela, na verdade, não existe. Dessa vez eu não estou sozinho, estou aqui com o meu amigo Aldir Gracindo, que vocês já conhecem. Manda um salve aí, Aldir. Salve, pessoal. Estamos aqui. Vamos conversar, vamos ver o que é que sai de interessante. É isso aí, pessoal. Fiquem com o vídeo, deixa o like, tá bom? Compartilha e comenta. Eu quero ver o que vocês acharam no final, hein? Até mais. Disse que as mulheres não tinham aptidão para caçar, por exemplo. Você acha que você tem a mesma aptidão para caçar que um homem? Não sei por que talvez se eu tivesse tentado, eu teria desenvolvido essas habilidades. Não, porque o mesmo que um homem tem, eu tenho. Eu posso desenvolver a força de um homem, por exemplo, para correr, para caçar e para fazer o que eu quiser. Eu sei que não, mas você está dizendo então que você não desenvolveu porque você não fez. Talvez porque a gente é oprimida pela sociedade. Talvez se eu tivesse sido criada, treinada para isso, eu também fosse tão boa quanto um homem para essas funções. Mas aí não é porque a sociedade oprime você para você não fazer. É porque você queria que a sociedade te ajudasse a fazer. Isso. Você acha que então que no passado as mulheres foram e hoje... Sim, não. Hoje a gente tem muito mais direito, né? Antigamente as mulheres eram oprimidas pelos maridos, né? Então hoje a gente tem a liberdade de expressão. Então hoje em dia as mulheres só são oprimidas se elas querem. Você acredita que as mulheres são oprimidas, sim ou não? Acredito que sim. Você acredita que sim? Então vou deixar você justificar sua resposta. Então, no decorrer da história, as mulheres elas sempre foram oprimidas, né? E hoje isso ainda acontece, embora haja uma resistência, né, das mulheres para mudar essa situação, mas é óbvio que ainda existe várias situações. Por exemplo? Principalmente a questão salarial, né? Hoje ainda se percebe que há uma desigualdade salarial entre homens e mulheres, que às vezes exercem funções semelhantes, né? Por exemplo, você falou da desigualdade social e salarial das mulheres. Você sabia que, por exemplo, que hoje as mulheres já são maioria no serviço público e, enfim, são funcionárias públicas? Muitas vezes as mulheres também são funcionárias que têm maior tempo de estabilidade por serem mulheres, né? Tem essas garantias. Sabia que as mulheres elas são a maior parte do público, inclusive presente nas universidades, são as que mais concluem o grau de ensino superior em comparação aos próprios homens. Os homens eles não são mais maioria, tanto inclusive no setor público por causa disso, porque eles estão se dedicando a tarefas e profissões que não exigem tanto conhecimento, porque eles não estão se graduando tanto quanto as mulheres. As mulheres estão em vantagem com os homens atualmente em relação a isso. Então, sim, eu acho que as mulheres são oprimidas. Eu sou pai de 3 mulheres, eu vivo isso na minha casa. Eu acho que o universo, de forma macro, assim, sim, discrimina contra as mulheres, mas cabe a nós, tanto homens como mulheres, a proteger e fortalecer elas, porque elas também são igual de inteligentes e capazes do que todos nós. Não acho que não deveria haver essa discriminação. E nós estamos vivendo esses exemplos agora contemporaneamente, por exemplo, com as mudanças na Corte Suprema nos Estados Unidos. Eu estranho o seguinte, o senhor disse que o senhor acha que as mulheres são oprimidas porque acho o que universo as oprime. Digamos, é que a própria natureza, quando criou o ser humano, não criou homem e mulher iguais, não são iguais. Digamos, eu acho que isso é parte da natureza. Não obstante, nós como homens e membros da sociedade, nós não deveríamos permitir essa discriminação. E a gente deveria defender e proteger tanto as mulheres igual que os homens. Opinião deste ser humano. É porque, pelo que o senhor fala, me parece que o que o senhor está dizendo é o seguinte, elas são biologicamente, por natureza, Diferentes, não inferiores, diferentes. mas se elas tivessem capacidade de sozinhas se virar no universo, não precisariam dos homens para cuidar delas. Então elas não são oprimidas. Elas estão sendo privilegiadas pelos homens. Você tem razão no que diz respeito de se nasceram, elas já nascem com toda essa capacidade. Não obstante, no transcurso da humanidade, estou agora viajando, né?
ela foi aos poucos, o universo foi dominando a mulher. Isso que eu acho que não é justo, entendeu? Cabe a nós, o resto dos outros seres humanos, tanto homens como mulheres, trazer esse equilíbrio. Porque há mulheres que são muito mais inteligentes, muito mais capazes do que todos nós. A professora de Krav Maga era mulher, por exemplo. Então, as próprias mulheres estão tomando uma posição na sociedade para tentar obter essa igualdade, né? Mas é óbvio que eu acredito que na parte assim de direção, de chefia, ainda existe esse comando masculino. Isso todos os dias. Só se você nascer de novo, só se você na sua próxima vida nascer mulher, você vai entender o que é carregar essa história conosco. Você fala que, por exemplo, no topo de grandes empresas, corporações, a maioria dos executivos são homens, né? Sim, eu vi que parece que até na Nubank houve agora a direção que quem está na direção é uma mulher, né? Mas isso assim é uma coisa bem atual. Certo. Eu vejo o seguinte, na história, você viu que, você mesmo falou, né, que os homens sempre ocuparam espaços que eram espaços para longe do ambiente doméstico, né? Eles que faziam, no caso, as grandes expedições, eles que iam para outros países, eles que estavam à frente de inovações, né? Então era normal que os homens eles também se destacassem nessa questão. As mulheres lucravam com esse tipo de coisa. Elas eram as grandes que elas recebiam então os benefícios das conquistas que eram trazidas para a sociedade pelos homens. Como um ser humano não tão inapto, protegê-lo e depois ainda ficar dizendo que eles são mais inteligentes do que eu. Que eles são melhores do que eu, porque tem que ser iguais, então eles são melhores, jamais piores. Não tem nada que elas sejam piores, então mesmo sendo tão ineptas, assim como o senhor acha que elas são. Bom, se você for pensar em países como o Oriente Médio, por exemplo, onde a mulher ela é uma propriedade, ela não é vista como um ser humano, entendeu? Ela é uma propriedade feita para procriar. Ela não tem propósito algum, ela não pode trabalhar, não pode estudar, não tem direito a ter uma opinião e um pensamento próprio. Então, em países do Oriente Médio, elas são vistas como propriedades e a única função delas é procriar, gerar filhos, né, para continuar um legado. Então, essas mulheres elas são forçadas a se casarem muito cedo, muitas delas são mutiladas, elas têm o clitóris delas mutilados, porque a mulher não pode sentir prazer, entendeu? Não sei se você sabe um pouco de anatomia, mas... Tem um pouco de anatomia. Ok, pode dar a sua... A meu ver, existem muitos mitos, mitos feministas, a gente pode dizer, sobre as coisas que acontecem, porque é uma forma de você criar uma grande narrativa não correspondente com a realidade, mas bastante convincente, você escolher alguns fatos, algumas verdades. Escolhendo algumas verdades, você consegue comprar partes da verdade, você consegue criar uma mentira inteira. E quando uma outra forma é você falar uma coisa que tem a ver com a emoção, mexe com a emoção das pessoas. Eu não penso que as mulheres são mais oprimidas que os homens no Oriente Médio. Eu acho que as mulheres são oprimidas no Oriente Médio, os homens são oprimidos no Oriente Médio, mas nós não sabemos isso. Eu posso te dar alguns exemplos, até dentro dos seus próprios. No Oriente Médio, a gente fala de países com um regime, muitas vezes, ou quase sempre, ditatorial, onde existe muita restrição das liberdades individuais, muita violência estatal, feita por quadrilhas teocráticas, né, como é o caso do Irã, na minha opinião, e que agridem, oprimem, estupram meninas, estupram meninos, cometem violência contra muitas pessoas, mas a única violência que a gente percebe é a violência contra a mulher, a opressão contra a mulher. Pelo trabalho, um prêmio, que é se aposentar mais cedo. Os homens trabalham muito mais, se desgastam muito mais e morrem mais cedo, mesmo assim contribuem mais tempo que as mulheres. Se você diz certas características nos são repetidas, que a gente tem que ter para a gente ser mais valorizada, os homens eles têm a utilidade. Um homem tem que ser útil.
e ele não se identifica com mais nada se ele não for útil. Pode falar. Ser humanos têm que ser úteis. Exatamente. Todo mundo. A sociedade funciona em conjunto. Você falou que o homem tem que ser útil. E a mulher, onde que ela entra nessa história? Qual é a utilidade dela? Porque a sociedade faz parecer que nós mulheres somos feitas para ter filhos, que nós somos um útero ambulante. Você só serve para um propósito, para procriar. E aí, pessoal? Olha, desculpa qualquer barulhinho aí na questão da captação do som, tá bom? Mas assim, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like. Esse é um novo projeto, se esse quadro bombar, convido você que gostou a apoiar o canal para que a gente possa fazer mais e melhor, tá bom? Com mais estrutura, mais vezes, tá? E agradeço a todos que estão colaborando aí para o crescimento do canal, curtindo, comentando, compartilhando. Vamos botar uma meta de, nas primeiras 24 horas, 1000 likes nesse vídeo, tá certo? Espero que a gente se veja. Então, confira os links da descrição, entre os nossos canais de Telegram, grupos do WhatsApp para receber os próximos links, saber das nossas enquetes, conferir os próximos vídeos e assim por diante. Acesse também as nossas redes sociais, tá bom, pessoal? Então tem um link do Apoia-se ou você pode se tornar membro também para contribuir para o canal. Muito obrigado, pessoal. Fiquem todos com Deus e até a próxima.